Olá, queridos! Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento, né? O Paulo aqui, ele encerra, o nosso irmão Paulo, ele encerra o livro de Efésios falando assim: paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Você recebe? Amém. Eu também recebo em nome do Senhor Jesus. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos estar entrando aí junto. A nossa próxima entrada agora é em Filipenses. Nós já lemos no Novo Testamento, nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos que nós lemos, depois de Atos, Romanos, primeiro e segundo Timóteo, né? Primeiro e segundo Coríntios, que nós lemos, depois nós entramos depois de primeiro e segundo Coríntios, nós entramos em Gálatas, depois de Gálatas, nós entramos em Éfeso e agora nós vamos entrar em Filipenses. Confere se eu tô falando certinho aí, se eu não falei, pode colocar aí. Tá errado, a ordem é essa. Não ligo de falar comigo não, tá? Deus abençoe a cada um, um beijo grande no coração de cada um aí, que Jesus vamos estar lendo a palavra do Senhor enquanto nós temos oportunidade, né? Aqui nós vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. É o próprio Paulo, né, que é autor do livro, 61 anos depois de Cristo que ele escreveu, e o tema é alegria em Cristo mesmo que esteja passando por tribulação. Então as palavras-chave desse livro é alegria e regozijo, que é o sinônimo, né? E a aplicação pessoal que nós temos aí esta carta revela a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal, dinâmico com Jesus Cristo e na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Devido ao fato dele estar unido em Cristo por uma fé viva, Paulo podia alegar com contentamento em todas as circunstâncias da sua vida. Porque aqui, Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele ainda estava encarcerado, ele estava preso. E o seu testemunho singelo era nisto me regozijo, nisto me alegro, e me regozijarei ainda. Filipenses 1,18. Deixa eu até ler para vocês aqui, ó. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, e não ou com toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia. Então aqui, ó, o seu mandamento incondicional: regozijai-vos outra vez. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem até uma musiquinha que fala, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então aqui, gente, Filipenses capítulo 1, está Paulo aqui, né? Agora Paulo está com Timóteo. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então ele está escrevendo que nasceu em Filipo, era chamado de Filipense. E Paulo e Timóteo estavam ali com os bispos e diáconos. Graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando graça e paz. Ele está iniciando uma carta. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria a oração por vós todos as minhas súplicas, pela vossa
cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em mim, que em vós começou a boa obra, e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Por isso eu me alegro, glória a Deus, né? Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vos tenho, e em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Senhor Jesus Cristo, cheios de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aqui ele está falando, o Paulo está muito alegre com os filipenses, porque eles são muito sinceros, né? É muito bom você trabalhar com pessoas sinceras, né? Pessoa de palavra. E aqui Paulo está na prisão. A prisão de Paulo contribui, apesar dele estar tanto tempo preso, a prisão dele contribui para ele aproveitar do Evangelho, para ele estar escrevendo as cartas para essas igrejas, né? E aí ele falou assim, ó, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Mesmo ele aprisionado, ele fala, as coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então deu-se a entender que ele também pregou para os guardas lá, e tinha muitos romanos, ele estava encarcerado em Roma, né? E muitos romanos confessaram Jesus. E ele falou assim, olha, verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja pregado da maneira que está sendo pregado, que continue pregando, né? O importante é que está pregando o Evangelho. E ele falou assim, né, com ou sem fingimento. A gente acha estranha essa parte aqui, né, gente? Quando fala com ou sem fingimento, né? Que está aqui no verso 18. Quando fala assim, ó, em vez de retardar a disseminação do Evangelho, a prisão de Paulo lhe deu oportunidade para testemunhar, em especial, entre a elite do exército romano. Ele pregou para a elite do exército romano. Olha que chique. Então ele não estava perdendo tempo. O crente não pode perder tempo. E ele estava aproveitando. Paulo não tem nenhum comentário sarcástico para essas pessoas, pois a doutrina deles está correta. A sua reação foi bastante diferente em relação aos agitadores referidos. Eles estavam com zombaria, mas eles estavam pregando a verdade, né? Então Paulo falou assim, mesmo zombando, eles estão pregando a verdade. Ele falou. E ali ele estava ganhando, né? Ele ganhando a infantaria lá, os soldados que ele estava ganhando. Contenção quer dizer, é uma palavra que antes significava trabalho, honrado, e passou a significar intriga desonrosa, tá? Depois passou a significar isso. E aqui ele falou assim, olha, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança
em Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Como se diz, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele não estava se importando com isso. Vivendo, ele estava vivendo para Cristo. E morrendo, ele estava morrendo, estava ganhando. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Vão falar comigo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele estava preso ali, né? Ele estava com o desejo de que Cristo o levasse. Porque isso é muito melhor. Tenho um desejo de estar com Cristo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui na carne. Está falando ficar vivo, né? E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós com proveito, com vós para proveito, vosso gozo e vossa fé, gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Ele estava ainda, Paulo estava prevendo que ia estar com eles, né? E Paulo aqui, ele aconselha eles a ter perseverança e amor fraternal. E a humildade e santidade. Olha o que ele fala. Ele aconselha eles a ter perseverança, amor fraternal, humildade e santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. Isto é de Deus. Aleluia. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós, né? Já tinha falado. E ele falou assim, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer nele. Como se a vós foi concedido crer nele, viver nele e padecer por ele, morrer por ele, tendo mesmo o combate que já em mim tendes, visto agora ouvis estar em mim. Então ele está falando, né? Ele falando mesmo em luta, né? Ele está lá falando. E o versículo que mais me chamou a atenção aqui foi esse, né? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então Paulo, ele não anseia pela morte, mas por uma presença mais próxima de Cristo que a morte trará. Enquanto isto, ele tem uma forte sensação de que deve permanecer entre eles para que eles cresçam e amadureçam na fé, né? Nós temos que estar ajudando uns aos outros para que haja maturidade na fé, em nome de Jesus. Amém? É isso que nós devemos fazer, ter maturidade na fé. E ele fala isso aqui, né? E a conduta corajosa dos cristãos filipenses é evidência da ruína espiritual de seus adversários e prova da sua própria salvação eterna espiritual de seus adversários e prova da sua própria salvação eterna. Este é o capítulo 1, Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses e aqui ele está falando, né, que as palavras que vão mais aparecer aqui,
vai ser as palavras-chave: alegria e regozijar. Deixe o seu like e o seu comentário. Deus abençoe.